Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. A igreja compara os dois a duas colunas. São duas colunas da igreja. Dois grandes apóstolos do Senhor, que por meios diferentes colaboraram no anúncio do Evangelho e na formação da igreja de Jesus. A igreja nos convida a aprender com ambos. De Pedro, nós podemos aprender um pouco. Se nós lembrarmos que Pedro, segundo o Evangelho, era um pescador, era uma pessoa simples. Provavelmente Pedro não frequentou nenhum centro de estudos. Pedro era uma pessoa impetuosa, vê Jesus e se joga na água para ir atrás de Jesus. Dizem que é Jesus, ele já quer ir encontrar Jesus. Senhor, me chama e eu vou. Quando Jesus se apresenta e chama os discípulos, Pedro é um dos primeiros e deixa tudo para seguir Jesus. Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, eu irei contigo para onde quer que você vá, eu irei contigo. Em um determinado momento da vida de Jesus, as multidões que acompanhavam Jesus vão abandoná-lo. Jesus se volta para os 12 e com muita coragem Jesus pergunta: e vocês também não vão me deixar? E aí que é ele, Pedro, quem vai dizer: para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, apesar de crer em Jesus, apesar de seguir Jesus, vacila na fé, pede que Jesus o chame, mas quando Jesus chama, titubeante, Pedro quase se afoga. Pedro promete que vai seguir Jesus, mas Jesus diz para Pedro: olha, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E Pedro vai dizer até mesmo que nem conhece Jesus de Nazaré. Mas não obstante a fraqueza de Pedro,
não obstante essa fé titubeante, não obstante, apesar dos pecados de Pedro, é ele que Jesus ressuscitado chama para estar à frente da sua igreja. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apesar da sua fraqueza, apesar dos seus pecados, é a Pedro que o Pai revela a verdade sobre o seu filho. De tal forma que Jesus vai dizer para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A verdade sobre Jesus sai da boca de Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta Jesus. E a resposta que Jesus escuta é que as pessoas identificam Jesus como profeta. Seja João Batista, seja Elias, seja Jeremias. Eles percebem e acreditam que em Jesus o Espírito profético está presente. Mas param aí. Eles não conseguem ir muito mais profundo. É somente Pedro, graças à revelação do Pai, é ele que vai professar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É só Pedro, graças a essa revelação de Deus, que vai chegar à identidade de Jesus. Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que Elias, muito mais do que Jeremias, muito mais do que João Batista. Nele, o Pai cumpre todas as promessas que fez ao seu povo. Ele é o ungido, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus para nos trazer a salvação. Esta é a fé de Pedro, que vai ser a fé da igreja. Nós nos chamamos cristãos porque nós cremos que Jesus é o Cristo, porque nós cremos que Jesus é o Messias. Quando nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo Ele é o Cristo, Ele é o Messias. É isso que Pedro professou. Por isso, é esta fé de Pedro que sustenta a igreja. A igreja nasce, cresce e se sustenta nesta fé. Esta fé que Pedro professou e depois testemunhou. Anunciou esta fé a tal ponto que um dia um homem chamado Saulo vai ouvir falar de Jesus de Nazaré. E também a igreja nos pede para aprender com este homem que era Saulo e vai passar a se chamar Paulo. Por quê? Porque Jesus modificou, transformou a vida de Paulo. Jesus faz de Pedro, que era um pescador de homens. Ele era Simão e passa a se chamar Pedro. Paulo era Saulo, mas encontrando com Jesus, muda a sua vida e passa a se chamar Paulo. Com isso, a igreja quer dizer que quando nos encontramos com Jesus, nós também mudamos. Embora hoje a gente não mude de nome. Antigamente, nos tempos passados, no tempo do patrocínios, há 300 anos atrás, quando um frade, quando um monge ou uma monja entrava no convento, mudava de nome. Até hoje, nos carmélicos, nas ordens contemplativas, quando a pessoa entra, a pessoa muda de nome para indicar essa transformação. A pessoa é uma antes e passa a ser outra depois que encontra Jesus de Nazaré. Por isso, todos nós precisamos nos perguntar: o que é que eu mudei depois que encontrei Jesus de Nazaré? Eu creio, como Pedro, que ele